E finalizamos, minha gente, com esse quinto vídeo. Muito bem, Eliane, por ter feito essa questão. Certamente a escola, os meninos chegam com pouca motivação, mas, Eliane, também as escolas são chatas, as faculdades são chatas. As perguntas fundamentais de um menino, que estão relacionadas com o amor, com a sexualidade, com as relações de amizade, com o futuro, às vezes eles pensam questões, a escola nem sempre proporciona espaços para conversar sobre isso. E, nesse sentido, a matemática tem muitas coisas para aportar. Imagina, uma das coisas mais complicadas, Eliane, é que aprender matemática para os meninos, às vezes, fica sendo uma coisa de obrigação, né? E vocês que são professores, eu já fui professor há muitos anos, já não sou mais, né? Esqueci tudo seguramente, mas uma das coisas mais complicadas é justamente engajar os meninos na matemática, porque ela aparece em um primeiro, porque é muito complexa simbolicamente. Pensar a matemática implica se afastar do mundo concreto para construir operações lógicas que não acontecem no mundo concreto, sino no mundo do pensamento simbólico. Isso é muito complicado, certamente. E quantas oportunidades nós temos, por exemplo, de incentivar para que eles construam um pensamento financeiro, que é muito interessante que as crianças não tenham um pensamento financeiro que lhes permita, inclusive, enfrentar os desafios do dia a dia pelo resto das suas próprias vidas. A matemática aí tem um papel fundamental. Vamos com este Malfa, de Porto Nacional, que nos coloca o seguinte: tanto se fala que a sala de aula é um lugar de interação, afinal, o aprendizado acontece da relação professor-conteúdo-aluno. A disciplina Psicologia da Educação me trouxe uma reflexão: até que ponto existe interação? As realidades que chegam à mente traz a figura de um conteúdo que dificilmente interagem com a realidade do aprendiz, que muitas vezes perde de vista onde está o conteúdo por ser aplicado. Quanto o professor, tão ligado na qualidade do conteúdo, que muitas vezes esquecem que a vontade do que o aluno aprenda passa pelo desenvolvimento dessas relações com as suas experiências externas. Eu acho que esse Malfa, você sintetizou o ponto anterior maravilhosamente. Primeiro, temos professores e escolas muito concentradas no conteúdo. Você tem que cumprir os estágios que foram indicados pelo MEC, para você, certamente, ter um cumprimento da sua atividade docente. Esquecemos totalmente, primeiro, os interesses dos meninos. Segundo, que eles têm uma vida externa na escola que tem muita pertinência. Eles, por exemplo, dificilmente têm, em termos hegemônicos, eu falo, não estou falando das suas disciplinas, obviamente, das suas aulas como professores, mas muitas escolas, por exemplo, não aproveitam essa bagagem cultural que eles trazem nas suas vidas. Ser filho de um pedreiro, ser filho de uma mãe professora, ser irmão de um rapaz bombeiro, abre outras questões que são totalmente pertinentes para os processos de aprendizagem. É interessante que os professores estamos muito obsessionados com conteúdos, estamos muito obsessionados também com, por exemplo, que os meninos sejam disciplinados na sua conduta, o que implicaria uma teoria da aprendizagem de estímulo-resposta, e estamos pouco interessados, por exemplo, pelo vínculo emocional que estabelecemos com eles, pelo vínculo que nos permite uma confiança para que eles possam expressar suas próprias dúvidas, e por um vínculo que provoque a eles a ter outras compreensões do mundo. Nós temos que ser provocadores, jogar nos meninos desafios permanentes. Uma criança não desafiar, uma adolescente não desafiar, um adolescente que fica chateado de muitas das questões. Eu acho que tua reflexão eu a faço própria também, concordo plenamente. Galera, temos abordado algumas questões bem importantes, eu acho que temos dado resposta a várias delas. É interessante que nós continuemos fazendo novas interações virtuais. Eu quero que vocês sejam uma galera propositiva, como já estão sendo. Olha que você sempre levanta as questões, porque essa provocação aluno-professor é uma provocação de duas vias. Não é só eu provocando vocês, é vocês também me provocam, vocês me
incitam a ser melhor professor. E vocês me mobilizam a questionar minha ação pedagógica também. É interessante porque o que traz a psicologia da educação é, momento, galera, vamos dar uma parada aqui, vamos refletir sobre a forma como nós fazemos as nossas aulas e fazer perguntas fundamentais como: que concepção de aluno eu tenho na minha vida? Que concepção de relação tenho eu com eles? As minhas atividades, as que eu coloco na sala de aula e fora da sala de aula, nas tarefas de casa, elas, que concepção pedagógica elas trazem implicitamente? Eu considero que o aluno é para responder o que eu coloque, ou considero que eu sou um provocador, uma provocadora, que coloca desafios, mas que os alunos têm que emergir como sujeitos da sua própria aprendizagem? Emergir como sujeito significa eles têm que ser ativos, eles têm que ser críticos, eles têm que ser reflexivos. Uma colega nos fala, mas eles não têm tanta motivação para isso. Isso é verdade. As novas gerações têm outros focos. Eles querem ser youtubers, eles querem, por exemplo, ganhar dinheiro fácil muitas vezes. Eles têm uma certa idealização de muitos processos da vida que, não, de repente, não são condizentes com a realidade, mas a realidade deles lhe dá muitas menos condições para pensar o futuro. Pensem um pouco, galera, sinceramente. Eu tenho um trabalho estável, eu sou professor concursado há muitos anos. Eu sou um professor que transitei por vários países. Eu tenho na minha geração uma certa estabilidade que me permite pensar o futuro. E os meninos novos, eles têm essas condições no contexto atual? Eu acho que eles nasceram em outras condições. É por isso que eles estão mais interessados em navegar pela internet que em prestar atenção durante horas na sala de aula. Temos que ser criativos. Eu tenho alunos universitários e eles sempre estão na internet, porque a nossa universidade tem internet o campus inteiro, né? É muito interessante porque os professores permanentemente brigam com os alunos. Não utilize a internet, deixa o notebook quieto, deixa o celular quieto. Eu não faço isso não, galera. O que eu faço é que eu convoco a eles a ter um diálogo permanente, eu coloco certas questões e eu peço para que eles levantem núcleos de discussão e eu peço para que nesses núcleos de discussão eles utilizem os recursos tecnológicos para resolver, tanto individual como socialmente, essas questões. Então, eles entram na internet, na minha aula, permanentemente, porque eles procuram na internet, descarregaram um vídeo, conseguiram um artigo novo. Eu não estou lutando contra a tecnologia e a internet, galera. Como psicólogo da educação, eu estou tentando usar os recursos culturais que eles têm na sua matriz, onde eles nasceram, porque eles nasceram já tecnologizados. Eu não. Eu nasci numa sociedade que não tinha internet. Eles não. Eles nasceram numa sociedade que está atravessada pela internet completamente. Então, que melhor que utilizar esses recursos a favor dos núcleos de desenvolvimento e aprendizagem que eles vão colocando no seu roteiro acadêmico em cada uma das disciplinas, galera. Foi muito bom ter esse primeiro contato visual, vocês já também me conhecem mais fisicamente. Eu quero agora que vocês continuem levantando questões, vamos continuar certamente esse diálogo permanente. E, galera, eu penso que tem sido uma semana muito boa, de boas reflexões, e espero continuar dessa forma, nesse diálogo junto com vocês. Um forte abraço aí para todos, estamos sempre atentos em comunicação, e, bom, até a próxima, galera. Tchau, tchau. Foi muito bom.